possui uma fazenda lá até hoje, só que nós morávamos em outra fazenda. Quem já morou no interior sabe, é lugar de fartura. E os meus pais, a minha mãe ali, nunca precisou comprar arroz, milho, feijão. O meu pai plantava no terreiro, no quintal onde nós morávamos. E eu me lembro que ainda adolescente, nos meus 15 para 16 anos, quando eu quisesse trocar um dinheiro qualquer, eu sabia muito bem onde eu iria ganhar. Corria com meus irmãos para a fazenda do meu avô, e o meu avô, apesar de não ser crente, ele viu a atitude da sua esposa, a minha saudosa avó, com mais de 80 anos de idade, na Assembleia de Deus, uma mulher fiel a Deus. Se ela vendesse uma galinha, uma ave, ela pegava os 10% e devolvia para a casa do Senhor. E o meu avô ali foi aprendendo com ela. E o meu avô ele dizia: se você trabalhou toda semana, na sexta-feira o seu pagamento está na sua mão. E nós sabíamos onde nós podíamos ganhar um dinheiro ali tão fácil, que era um trabalho tão fácil que a gente fazia, e era um trabalho que eu sempre gostava de fazer. Mas o meu tio de sangue, ele chamou o meu tio, dizendo: melhor irmão do meu pai, diz para o meu pai: vem para Cariacica, aqui o trabalho é bom, tu vai ganhar bem. Só que lá não tínhamos falta de nada. E o meu pai ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. E é um perigo tomar decisões sem consultar a Deus. E eu me lembro que em 94 nós se mudamos para Cariacica, em Porto Belo, onde moramos até hoje. Na época eu tinha 7 anos de idade. E quando eu cheguei na adolescência, alguém dizia para mim: Paulo Afonso vai ser mais um. Vai morrer no crime, não vai passar dos 18 e não vai chegar aos 30. Mas para a glória de Deus, 17 de maio, eu completei 40 anos de idade. Porque quando Deus tem chamada, só desce a sepultura se Ele permitir. Eu me lembro, meus irmãos, que chegando ali, os meus pais se afastaram dos caminhos do Senhor. E o meu saudoso pai, antes dele falecer, em uma conversa comigo, ele disse: eu tive um sonho, eu sei que era Deus falando comigo. Eu vi um cafezal, quem entende sabe do que eu estou falando. As folhas brilhavam como ouro. Era Deus falando comigo, o projeto era lá. Nunca era para ter saído de lá. Só que agora é tarde demais. 9 filhos a minha mãe teve. Ela teve, na verdade, 10 filhos, só que o 10º não vingou, morreu no parto. A minha mãe, a maior parte dos meus irmãos, ela teve um parto normal dentro de casa. Porque naquela época existia muito aquelas mulheres parteiras. A minha bisavó era parteira. Então foi a mesma que fez a maior parte ali dos partos da minha mãe dentro de casa. E ali, meus irmãos, eu junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, nenhum permaneceram nos caminhos do Senhor. E eu me lembro que em 2003, a primeira vez que Deus falou comigo, eu não dei crédito, nunca duvide do que Deus fala. Prova podemos fazer com Deus, isso é bíblico, porém a dúvida não vem da parte de Deus. Lembra do que Jesus falou com Pedro? Por que duvidaste? Homem de pouca fé. Eu me lembro que eu estava numa rua próxima ali do bairro, junto com um parceiro, saudoso Romário, e foi enviado 3 jovens para me matar. E um deles sacou um revólver 38, apontou na minha direção e disse: mandaram te matar. Eu só me lembro que eu virei as costas, comecei a correr, e eu escutei 4 disparos, mas nenhum acertou. Veja se não foi a mão de Deus. Era Deus falando comigo: volta, filho pródigo. Quando isso aconteceu comigo, eu saí daquele local e de repente eu estava nessa mesma rua. Eu e esse jovem, 2 rapazes nos abordaram. Eu nunca tinha visto antes. Calça social, camisa social. Um deles olhou para mim e disse: eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. Ele manda te falar que tem pessoas que querem te deixar aleijado. Eu saí sorrindo, zombando,
mas não dei crédito àquela revelação. Passou-se alguns dias, eu fui preso por assalto à mão armada, condenado a 5 anos, 4 meses de prisão. Dentro do presídio, eu fiz um voto com Deus. Voto não é com o pastor da igreja, não é com as irmãs do ciclo de oração. Voto é coisa séria, é com Deus. Assim como Ele é fiel para lhe entregar a vitória, aquilo que você apresentou nas mãos dele, nós também precisamos cumprir com o nosso voto. Enquanto eu estava preso, aquele jovem que estava comigo foi assassinado naquela mesma rua, saudoso Romário. 1 ano e 4 meses eu saí do presídio, porém eu não cumpri com o meu voto. E agora eu vejo vários laços de morte espalhados para me matar. E como eu disse no momento da pregação da palavra de Deus, o meu último estado ficou pior do que o primeiro. Agora era acordar e praticar o mal. A mente só maquinava o que não presta. Uma mente cauterizada para o pecado, para o crime. E naquele momento, eu me lembro que uma certa feita, eu saindo do presídio, em uma virada de ano, eu fui até uma boca de fumo em um local muito bem conhecido, Nova Rosa da Penha 2, um local conhecido como Vem Ver. Os 2 bairros cortavam com brejo, e eu me lembro que naquele dia eu fui confundido com um assassino. Cabelo pintado, tingido de loiro, era a maneira que eu gostava de andar. Eu consegui provar que não era eu, porque tinha pessoas que me conheciam no local. E eu me lembro que eles me abordaram, e eles disseram: você tentou contra um dos nossos, e apesar de que eu ter provado que não era eu, a ordem foi dada: se é do Porto Belo, pode matar. E eu me lembro, meus irmãos, que eu pude identificar, quem entende de arma sabe, 3 armas de fogo, um revólver 38, uma espingarda e uma 44. Essas 3 armas eles descarregaram para me matar. Eu me lembro que eu atravessei aquele bairro correndo, chegando em Nova Rosa da P1, eu percebi que eu estava ensanguentado. Eu cheguei na minha casa, chamaram os policiais, eles me socorreram para o hospital de São Lucas. Chegando lá, o médico me examinou e disse: por 2 dedos, se você fica no local, se acerta esta veia, você morria lá. Ele fez questão de pegar o meu dedo e colocar na minha virilha esquerda. Um tiro daquelas 3 armas pegou por trás das minhas costas, atravessou e saiu na minha virilha. Um dedo próximo à veia do coração. Eu saí dali andando, se drogando e se prostituindo. Olha, tamanha teimosia diante do chamado de Deus. Por isso que eu disse no início: não seja teimosa, não seja teimoso ao chamado de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus é que eu entrasse por aquela porta andando com as minhas próprias pernas, mas isso precisou acontecer para que eu pudesse ver o que Ele tinha para a minha vida nessa terra. Eu saí dali andando, motivo de eu estar na cadeira de roda, eu nunca me esqueci dessa data, 5 de janeiro de 2007. Eu tinha acabado de chegar em casa drogado, eu almocei, deitei no meu quarto, e eu escutei alguém me gritar. Eu falei para minhas 3 irmãs que estavam em casa, que para a glória de Deus, hoje se encontram na presença do Senhor. Naquele momento eu disse para elas: digo que eu não estou. Eu nem sabia quem era, mas já sabia que eles estavam em busca para me matar. Eles se foram, eu saí para ver quem era na rua, e encontrei aqueles 2 jovens. Eles me abordaram e eles falaram para mim: não é nada contra você, é sobre fulano. Eles estavam em busca para matar. Eles citaram o nome de 2 jovens, irmãos de sangue. E quando isso aconteceu comigo, esses 2 jovens foram cruelmente assassinados. Pensa numa morte terrível. É o que o diabo faz quando ele toma a mente de um ser humano que se entrega para fazer a vontade dele. Homem sanguinário. E segundo os moradores que viram, eles foram amarrados pés e mãos para trás,
pedra enfiada dentro da garganta para a impossibilidade de gritar, assim eles foram mortos. Eu fui com eles até o local, havia 9 homens me aguardando. Já cheguei no local, já amarraram as minhas mãos para trás dos meus pés, e a ordem foi dada: mata ele, mas eu quero que vocês façam com ele como se faz com um boi lá no açougue. Corta ele como se fosse um animal. Foi preparado 2 revólveres e uma machadinha. E naquele momento, Deus começou a trabalhar. Porque se não fosse a mão de Deus, eu não estaria mais aqui. Eu escutei alguém gritando e dizendo: era o que comandava o local. Não amava os pés, somente as mãos para trás. Porque eu tinha que andar até o carro que eles iriam me tirar do local. Então eles tiraram aquelas cordas, aqueles fios das minhas pernas e deixaram só os meus braços amarrados para trás, com um cinto de pano. Me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que um deles se aproximou de mim quando eles iriam me tirar do local, apontou uma arma no meu rosto e disse: vamos te matar, volta depois e fala como que é a morte. Eu não sei se alguém aqui presente já passou pelo vale da sombra da morte, mas é um sentimento tão ruim que os meus olhos escureceram, eu não vi mais nada na minha frente e senti um ânsia de vômito. Naquele momento eles me tiraram do local, me levaram para um bairro vizinho. O pastor pôde ver muito bem como é o bairro. Naquele ponto onde a gente estava, do outro lado o pastor percebeu que estava a BR. Foi aquele local que eu fui levado para ser executado. 5 de janeiro de 2007. E o pior criminoso que existe, ele não gosta da polícia. Ele odeia as autoridades. Só que no momento do desespero, ele chama a polícia. E eu falei para o meu Senhor: eu nunca mais ouvi minha família. Por que o Senhor não enviou uma viatura? E naquele momento eu me lembro que me tiraram do carro. Eu pude ver uma mata fechada, uma ribanceira mais alta do que o teto dessa igreja. Aqueles 3 jovens, cada um com uma arma e um com uma machadinha, aquela machadinha mais ou menos do tamanho do meu braço. Eu saí do carro com as mãos amarradas. Eu consegui correr até aquela mata e não vi mais nada. Eu perdi o sentido por alguns minutos. E você vai entender o porquê. Passando-se alguns minutos, eu estava caído, virado para a rua, escorado em algumas árvores. E naquele momento eu tentei me levantar, mas não consegui. E eu ouvi como se tivesse, pastor, alguém do meu lado. E aquela voz falou claramente: pega um pedaço de pau, perfura o coração que você move mais rápido. O cristão tem que conhecer a voz de Deus e a voz do diabo. Porque quem se mata é salvo, sim ou não? Segundo a Bíblia, não. E o diabo, ele sabe disso. Naquele momento, eu confesso que eu procurei algo que perfurava, mas não encontrei, só tinha folhas. Eu me arrastei até um local, numa estrada que dava acesso a uma chácara que eu conheço muito bem. Esperei por socorro. Passou um senhor, um jovem. Eu gritei por socorro. Eles chamaram os policiais. O policial chegou no local. Eu estava deitado de bruço, nu, porque de tanto eu me arrastar, as roupas se rasgaram. Eu não sei se eu tinha traço de mulher. É até engraçado, mas eu gosto de detalhar para você entender. Cabelo pintado de loiro. O policial chegou onde eu estava deitado, olhou para mim e disse: essa está morta, é uma mulher. Eu olhei para o policial, achei até engraçado na época. E naquele momento o policial viu que eu estava com vida, me levaram para o hospital de São Lucas. Lembra que da primeira vez foram 4 disparos, nenhum acertou. Desta vez eles deram os 4, o único disparo, e os 4 acertou o meu corpo. Um deles, eu creio que eles deram quando eu estava virado para a rua. Pegou no meu lado esquerdo do rosto, eu tinha a bala alojada no céu da boca. O outro tiro pegou nessa parte de trás e a bala está bem próxima ao osso do ombro alojado. O terceiro tiro, se você olhar bem, o varão que está aqui, ele pode ver, eu tenho uma cicatriz 4 dedos acima da nuca, onde a bala do revólver 38 entrou e saiu nessa direção. Se você apalpar com Deus, você vai ver que eu tenho um buraco em cima da sobrancelha. E você pode notar
que de vez em quando eu passo a mão no lado esquerdo do rosto. É a dormência que eu sinto, onde a bala entrou e saiu. O quarto e último tiro surpreendeu até o rapaz que fez o raio-x na época. Triscou na minha coluna e me deixou paraplégico. Essa bala está alojada próxima à costela direita. E eu olho para muitos meus amigos, eu tenho mais ou menos uns 3 amigos que ficou paraplégico, acidente, e tiro também na coluna. Pensa numa vida miserável, a qual eu também tinha no início do que aconteceu. Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, mas quando Deus entrou, Ele mudou minha história. Um deles chegou para mim e disse: irmão Paulo, ele era jovem da mocidade da nossa igreja. Eu te vi ali sentado na cadeira de roda. Quantas vezes eu te julguei? Eu dizia que era fácil que você estar nessa cadeira de roda. Eu dizia que não era nada. Mas hoje eu estou aqui igual a você. E eu te pergunto, como que você aguenta? É tanta dor, eu preciso dormir, se entupir de medicamento. Eu disse para ele: não sou eu, meu querido, é a presença de Deus. Aleluia. Eu não mereço nenhuma noite que eu precisei de um medicamento para dormir. Eu oro na meia-noite, deito feito uma criança e acordo só no outro dia. Glória a Deus. É por isso que precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente para Deus, que Ele é quem nos sustenta. Eu falei com Deus: a partir de hoje, o milagre para mim já não importa mais. O que me interessa saber é que o meu nome e o da minha família está escrito no livro da vida. Porque João vai dizer em Apocalipse que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Amém? Esse é o meu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida.